E aí, tudo bem? Então, em continuidade ao vídeo anterior, hoje eu vou falar a respeito da questão de crenças limitantes, a famosa visão de túnel. Então, quando nós temos algumas crenças, ou várias crenças, que são instituídas dentro do nosso subconsciente a partir de traumas, ou até mesmo pensamentos recorrentes, que nos fazem acreditar que aquilo seja verdade. É aquela velha máxima, uma mentira sempre contada e contada ela várias vezes, ela se torna uma verdade. Isso vale também para o subconsciente. Então, como que a gente trabalha essa questão do consciente e o subconsciente? Como que a gente consegue sair desse ciclo vicioso que são as crenças limitantes e que acabam interferindo negativamente na nossa vida? Basicamente assim, eu vou citar um exemplo. Normalmente algumas mulheres ou homens, essas pessoas afirmam que sempre tem o dedo podre, às vezes, para escolher uma pessoa, um companheiro, um parceiro ou uma parceira. Boa parte dessas pessoas tem esse comportamento justamente em razão das crenças limitantes. Porque como que o subconsciente trabalha? Quando você tem algum trauma e você acredita e você afirma para si que aquele perfil de pessoa você tem que evitar, o princípio é assim: se eu falar para você não pensar num hipopótamo rosa no seu ombro, você vai pensar o hipopótamo rosa e vai negativar. É a mesma forma, o subconsciente grava a imagem do hipopótamo rosa. Esse princípio vale justamente para essa questão da instalação da crença limitante. Por quê? Quando tem um perfil de alguma outra pessoa que você tenta evitar, você mentaliza aquela outra pessoa, o subconsciente grava, e aí vem o sentimento negativo relacionado àquilo. O que o subconsciente faz? Ele armazena aquilo e começa a identificar dentro dos perfis aquele perfil, mas como forma de proteção. Então ele começa a identificar dentro das multidões aquele perfil que você gravou que ele é para ser evitado. Por isso que também um outro paralelo que eu faço em razão de Fusca Preto. Então, se você andar na rua e te questionar se você viu algum Fusca Preto, dificilmente você vai falar que sim. Mas se eu falar para você agora, preste atenção nos Fuscas pretos, com absoluta certeza você vai começar a encontrá-los. É assim que o subconsciente faz. Isso é uma forma de nos proteger. Então, toda hora que ele detecta aquele perfil de comportamento que é negativo, aquilo te salta os olhos. Como eu consigo evitar esse tipo de padrão? Primeiramente é identificar isso. Basicamente o que tem que fazer? Identifico esse comportamento e, ao invés de eu mentalizar e trazer esse perfil negativo, eu vou fazer o oposto. Então, digamos assim, é uma forma de resetar o cérebro. Então, o que eu faço? Quando aquele pensamento eu falo, eu tenho que evitar esse tipo de perfil, você anula isso, limpa ele, justamente daquele sentimento de negatividade que ficou armazenado. Por quê? Você tem que abrir sua mente. Porque você se fecha em razão dessas crenças limitantes que o cérebro acaba armazenando, e isso te trava, te traz alguns bloqueios. E uma situação assim, o cérebro ele aprende ou por intensidade ou por repetição. Então, a crença limitante ela se instala no seguinte momento: eu tenho um comportamento que eu quero que seja evitado, algo que fez mal para mim, e isso é gravado. Só que toda vez que você resgata esse sentimento, você reafirma ele para si. Isso também tem que ser evitado. Então, para a gente finalizar, claro que eu terei outros vídeos que eu vou explicar de uma forma um pouco mais detalhada essa questão, mas é para que você entenda, para que você preste atenção nos seus pensamentos. É aquilo que eu falei no vídeo passado. O pensamento gera emoções que geram comportamentos. E justamente essa questão, como tenho algumas crenças limitantes, para o cérebro, para o subconsciente, não tem o ontem, o hoje ou amanhã. Para ele tudo é hoje. Então, quando eu trago aquela imagem à minha mente, então eu trago a imagem para ele é hoje, o sentimento é hoje, e ele vai tentar evitar justamente aquele tipo de perfil que você vive mentalizando, ou aquele pensamento que você mentaliza, e isso é uma crença limitante, e isso trava você. Então, o exercício é justamente isso. Identifique a sua crença limitante. Esse é o primeiro passo. E nos próximos vídeos, a gente vai tratar a respeito de como eu consigo fazer o reset, bem computador mesmo. Como que eu consigo resetar, limpar isso. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem e eu vou desvincular desse sentimento. E aí, esse é o exercício que você tem que fazer, mas primeiramente a gente tem que se identificar. Então, conheça-se próprio. Olhe um pouco mais para dentro de si. Isso vai ser de grande valor para você. E a gente volta a conversar. Um grande abraço.